Olá, sou o João Custódio, estamos aqui no Papo Certo na RS Play TV. E aqui no Papo a gente fala sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre liderança, né? E o programa é feito para você, empreendedor, para quem faz a diferença no Brasil. O programa ele passa aqui no canal da Claro TV, no canal 524 e nas todas as redes sociais do Papo Certo. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre marketing de escassez, né? Como vender o seu produto ou serviço em momentos que tem mais dificuldade. E no programa de hoje, no debate de hoje, trouxemos dois grandes especialistas, o nosso secretário adjunto do Estado do Trabalho, Thiago De Leon, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aos telespectadores por essa oportunidade maravilhosa para a gente falar sobre trabalho, sobre qualificação profissional e essa dificuldade que todo empreendedor tem, principalmente de conseguir mão de obra. E também com o nosso especialista em vendas e liderança, Márcio Brandão, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, ao lado do Thiago também, muito agradecido, e a todos os telespectadores que estão aqui. A gente espera construir aí um bate-papo, um debate, né? Falando muito sobre marketing, vendas, credibilidade e ética. Acho que vai ser muito legal. Bom, para começar o nosso programa então, Márcio, o que é o marketing de escassez e onde está o limite para não manipular o cliente? E onde está o limite da ética? É sobre uma estratégia de decisão. Como que a gente pode estabelecer um marketing de escassez sem pensar na famosa venda do forçação de barra? Quantas vezes vocês chegaram de repente numa loja e você vem aí um vendedor cheio da historinha forçando você a comprar alguma coisa? Então, a gente sabe muito bem que a escassez pode ser o quê? Um estoque, um produto que já está encerrando, um produto que está sendo descontinuado, de repente um serviço que você não faz mais sentido para o teu negócio, ou até mesmo uma oportunidade. Mas isso, ela não pode ser na cabeça do cliente como uma manipulação ou algo tipo forçação de barra mesmo, porque isso tem a ver com credibilidade. Ou promete uma promoção que acaba hoje e no dia seguinte tu vai lá e continua com a promoção ainda. E todo o tempo. A credibilidade foi pro ralo. Isso gera ruído. E para recuperar uma credibilidade? Não fica difícil, né? Porque aí ele saca o celular, vai no Reclame Aqui e vai olhando lá diversos problemas da tua empresa, sempre falando que tem uma oferta todo dia. E de novo, é sobre uma decisão. A sua empresa vai utilizar de estratégia, ela conhece o produto, o serviço e a dor que resolve, você vai conduzir o cliente a uma tomada de decisão. O meu produto está hoje com uma oferta diferenciada porque ele está acabando. Então, a oferta, até 3 dias. Não é daqui a uma semana o teu produto está acabando de novo. Sabe? É sobre ética. Todo mundo gosta de uma promoção. Isso é fato. Mas o que a gente não pode usar é uma manipulação para poder ganhar dinheiro. Isso não vai muito longe porque o cliente hoje é simples. Ele tem muito mais entendimento do que uns anos atrás, sabe? Tiago, e como é que o crédito apertado aqui no Estado está afetando a decisão de compra do consumidor? Bom, João, nesse sentido, a gente tem uma oferta de crédito substancial no mercado. A gente tem novos bancos, fintechs, bancos tradicionais, bancos públicos, Banrisul, Badesul, BNDES, enfim, a gente tem uma oferta de crédito ampla. O problema é o custo efetivo desse crédito. O problema é o quanto custa para o empresário e para o trabalhador tomar um crédito para fazer um investimento. Se a gente vive uma taxa de juro a 15%, num patamar histórico, quer dizer que daqui a um ano, se eu tomar 10 mil reais, eu vou ter que pagar 1.100, né? Só de crédito, só de juro. Então a taxa de juro está muito alta e isso freia a economia. Mas a gente tem consciência de que esse freio ele é proposital. O custo alto do crédito é justamente por isso que a gente vive hoje dessa proximidade do pleno emprego. E aí a gente retoma toda aquela história, né? Pleno emprego não é que todo mundo esteja empregado, mas todo mundo que quer estar empregado está trabalhando. Então, no momento que a gente tem muito dinheiro girando,
a gente tem a economia muito aquecida, e que está, a grande questão é, isso gera um processo inflacionário. E para conter a inflação, o que o governo federal faz? Ele aumenta a taxa de juros, para justamente nos desincentivar a ir comprar uma casa, a ir fazer um financiamento para pegar um carro, ao empresário para tomar uma dívida e alavancar e crescer. Por quê? Porque ele olha, bom, eu preciso de 10 milhões de reais para comprar uma máquina nova. Mas daí eu penso, mas olha só, eu tenho custo fiscal alto, eu tenho o custo trabalhista, eu tenho uma série de riscos inerentes ao negócio, e ele olha para aquela necessidade de 10 milhões e ele pensa, mas vem cá, eu acho que eu não vou botar o dinheiro aqui, pego aqui, vendo meu negócio, invisto na bolsa e tenho um retorno garantido num financiamento e numa carta específica que tem um risco muito baixo. Então a gente vive esse dualismo. Ao mesmo tempo que a gente tem essa oferta de crédito, a gente também tem uma grande inadimplência. Isso é uma questão fundamental a gente tratar. O brasileiro hoje, ele tem uma dificuldade, e isso ultrapassa classes sociais. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com crédito. O brasileiro, do mais rico ao mais pobre, está endividado. E por quê? Porque a gente não sabe lidar. Claro que quando a gente está falando lá das classes mais baixas, daquelas pessoas que estão ali numa situação muitas vezes de vulnerabilidade, ela toma o crédito para comer, que é outro cenário. O cara não tem muita escolha, eventualmente até poderia fazer outras ações, mas ele usa o crédito para, digamos assim, para sobreviver ao amanhã. Claro que falta muita consciência ainda, a gente precisa saber lidar, precisa estar na escola, essa educação financeira do que significa tu tomar um crédito, quais os riscos, o que isso vai implicar para a tua vida. E a gente também tem pessoas muito endividadas que ganham muito dinheiro porque gastam tudo, porque como entra, sai. Então, hoje a gente vive essa oferta ampla de crédito, a gente vive um processo altíssimo de inadimplência, tanto de CPF quanto de CNPJ, e o governo federal coloca essa taxa de juro alta para frear a economia, porque quanto menos dinheiro circular, menor o processo inflacionário. E assim, a nossa renda, então, lá na frente, ela não vai perder tanto valor, porque aquilo que é inflação, senão a gente poder entender que se eu comprava um saco de batata por R$10 no mercado de 1 quilo hoje, e ano que vem eu pago 15, pelo mesmo saco, pelo mesmo quilo de batata, quer dizer, o meu dinheiro perdeu valor. E isso é o processo inflacionário atuando, porque com o mesmo dinheiro com o mesmo produto eu compro com mais dinheiro. Então, a gente vive esse dualismo. Taxa de juro alta para frear o mercado, ao mesmo tempo que a gente tem oferta e muita gente endividada. Tiago, em tempos de corte, né, a qualificação é algo que deve ser mantida ou excluída? Né? E por quê, tu acha? João, a educação é a base. A gente pode nunca pensar que ela é um gasto. E por que a gente fala isso? Porque no momento que eu consigo qualificar a mão de obra, que eu consigo dar curso para as pessoas poderem ter outros tipos de emprego e inclusive agregar valor ao trabalho, nunca vai ser um gasto, sempre vai ser um investimento. Então toda vez que a gente investe correto na educação, mas principalmente em qualificação profissional, a gente está fazendo o nosso povo prosperar, a gente está fazendo as pessoas terem mais oportunidades e a gente está fazendo as pessoas viverem melhor. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais anos de estudo a gente tem, proporcionalmente maior a nossa renda. Isso é literatura pacificada dentro da ciência. Por quê? Porque no momento que tu dá a qualificação profissional, a pessoa abre outras portas que até então ela não enxergava. Eu trago um exemplo de muito sucesso aqui do governo estadual, que é o Qualifica RS. É um programa maravilhoso que a gente transfere dinheiro para as prefeituras, porque a prefeitura lá na ponta nos diz, aqui para o governo do estado, olha, eu estou precisando de operador de drone, eu estou precisando de eletricista. A gente vai lá, dá dinheiro para as prefeituras então contratam as instituições, as faculdades, o Senai, e então ministram esses cursos lá na ponta. E esse programa é um dos programas de maior relevância e, quiçá, o maior programa de qualificação profissional que o Rio Grande do Sul já teve. A gente precisa equipar o nosso povo. E equipar, a gente equipa com conhecimento, para que eles possam alcançar novas oportunidades. Então, a saída vai ser sempre a gente investir na educação, dessa forma correta, na qualificação profissional. Ô, Tiago, então eu vou provocar também o Márcio também,
mas às vezes vamos supor, o governo do estado investe lá, repassa o recurso para a prefeitura abre vagas lá para pessoas que vão se capacitar, mas às vezes ainda o empresário vai dizer, não, mas eu vou liberar o meu funcionário um dia, um turno, alguns turnos, para se qualificar enquanto ele devia que estar produzindo, e outra, eu vou liberar ele, daqui a pouco ele vai embora, leva o conhecimento, por que eu vou investir, seja em tempo, ou seja, em recurso, em capacitação, se ele pode ir embora amanhã? João, tem uma coisa muito boa, se tu não investe em qualificação profissional, tu vai ter um funcionário ruim para sempre. Se tu investe e ele sai, pelo menos tu investiu e ele agregou para tua empresa. Então é muito pior não investir. E quando a gente vem com essa mentalidade, mas eu tô dando e ele não vai ficar bom, tem um monte de mecanismo, né? Tu pode fazer um contrato de trabalho em que, no momento que tu está fazendo teu curso, eu estou subsidiando teu curso, mas tu precisa ter um compromisso de ficar mais tempo comigo. Tem uma série de estratégias, mas assim, nunca vai ser um gasto. Salvo exceções, né? Salvo se tu compra um curso errado, se tu tá qualificando uma pessoa para uma atribuição que ela não é boa. Mas assim, não tem nada pior do que ficar com um funcionário ruim para sempre. Com medo de investir nele e ele te deixar embora. Tu vai ter ele sempre ruim. Já que você me provocou, então lá vai. Eu acredito que o Brasil hoje, né, a gente, empresários e empreendedores, a gente precisa entender que nós estamos em 2025 para 2026 com IA, tecnologia e a nossa mentalidade, chegou a hora de mudar, né? Chega de quem tem crachá, manda quem obedece. Isso acabou, gente. A gente precisa entender que nós somos pessoas que inspiramos os outros. Nós damos oportunidades para as pessoas sobre dinheiro, sobre família, né? Muitas vezes líderes no Brasil esquecem que um funcionário que ele está ali, ele está trabalhando e ele está levando para casa, né, para desse funcionário, ele está levando a subsistência. E aí não é só simplesmente dizer que ele não fez. A gente não faz liderança amordaçando as pessoas. Isso já foi há muitos anos atrás. A escravidão acabou. Nós temos que ter colaboradores. A gente precisa desenvolver fit cultural, que é qual é o ambiente proposto para a nossa empresa. A gente precisa entender que estamos em momentos desafiadores, não é cortar o desenvolvimento dos colaboradores, não é liberar os colaboradores. Cara, será que não tem uma oportunidade da gente investir em universidade corporativa? Qual o programa do governo que ele está dando para nós para que a gente possa desenvolver os nossos colaboradores? Desenvolvimento é venda também, porque vai evitar isso que nós estamos aqui no debate. Um vendedor sem treinamento consegue vender valor? Ele vai vender desconto. Ele vai detonar o caixa da tua empresa. Mas vai ser muito fácil você só dizer que vai desligar. Quantas vezes você treinou? O produto e o serviço é seu, não é dele. Então é sua responsabilidade em capacitar, em organizar o teu time de vendas e ter um PDI de liderança para poder que essas pessoas sejam inspiradas, não serem obedece. E aí isso tudo não consegue chegar ao que o Thiago entregou pra gente. E, Márcio, tem uma coisa para mim muito forte, assim, em que na venda, um vendedor desqualificado, e normalmente o que ele é? Ele é um tirador de pedido, né? Sim. E o empresário, ele confunde o vendedor com o tirador de pedido. Isso eu falo para todo mundo. Mas o meu funcionário, ele atende na hora, quando chega, ele vai lá, ele não demora, ele já entrega o orçamento, tal. Mas, ele tá tirando pedido. Isso um robô de IA faz. O vendedor é o cara que liga, que entende a dor, e quando ele entende aonde que pega, ele vende e ele revende e ele revende. Sem desconto ainda. E sem desconto. E ele consegue demonstrar o valor, ele consegue capturar os porquês intrínsecos daquele potencial cliente dele. Agora, o vendedor que simplesmente chega e tira um pedido, esse cara vai perder o trabalho. Eu estava fazendo porque lá na empresa também tem essa questão de recrutamento e seleção, e a gente estava selecionando alguns candidatos para consultores de venda. E aí uma delas estava falando, eu estava fazendo algumas perguntas, e ela falou, olha só, que ela dizia, né? Eu trabalhava em XPTO, empresa, e eu usava muito WhatsApp. Mas nesse WhatsApp, eu sempre mandava uma mensagem para dizer, olá, eu tô aqui. Ela não vendia. Não vendia. Ela nem mandava, ela só dizia, olá, eu tô aqui. E ela estabelecia uma conexão através de uma conversa. De novo, ela não foi a empreendedora, mas foi empreendedora dela mesma. Ela personalizou aquilo ali.
E aí o cliente voltava só por esse motivo. O vendedor de verdade sem tirar pedido é esse, que acompanha, que está ali com o cliente, do bom dia, do nome. Você não esquece, eu sou a primeira pessoa, eu trabalhei anos com venda. Quando a pessoa me dá aquele cartão e eu gostei, eu fico com aquilo ali. E aí eu volto. Você lembra daquela... Aí eu faço, né? Eu tô falando aqui, eu tenho que fazer o exercício, né? Aí eu volto... Ó, tudo bem, Thiago? Lembra daquela vez que você me ofertou ali um traje, não sei o quê? Eu tô voltando, lembra? Aí a pessoa olha pra minha cara com espanto. Ah, nunca... Como assim? Sabe? Porque eu tô fazendo a minha parte de dizer que o que ele tá fazendo tá certo. Tá certo, exatamente. Ele precisa continuar naquela pegada, porque ele vai vender mais. Ele vai trazer dinheiro pro empregador dele. É sobre isso. A gente precisa entender que é um ciclo, sabe? A gente fazendo o nosso melhor, entregando o resultado, a gente traz dinheiro para a empresa, a gente fomenta a empresa e a gente escala. É um ciclo. Quando todo mundo entender nas suas caixinhas que cada um fazendo um pouquinho, cara, a empresa fatura, a gente tem credibilidade, a gente vai no Reclame Aqui, não tem a empresa do Thiago que está socando produto, tirando o pedido dos outros e dando problema. É sobre isso. Márcio, se tu pudesse dar uma tática única para gerar mais caixa amanhã, qual seria? Então, pega agora o seu CRM, sua planilha de Excel, seu textinho, o que seja. Não são leads. É a tua base de clientes, os clientes que já compraram de você. A melhor tática, estratégia que você precisa fazer é pegar agora e ligar para o teu cliente, saber como ele está, porque não tem estratégia melhor para se fazer e gerar caixa rápido é a recompra, algo que é muito negligenciado. Sabe por quê? Porque ele já comprou o produto e serviço de você e ele já tem confiança e credibilidade no que tu pode entregar. Sabe que isso, às vezes, o foco da empresa é muito grande na prospecção de novos clientes. E daí tem aquela questão, e esquece o cliente atual, que já está lá com ele, já e às vezes está com ele há anos. E daqui a pouco ele oferece vantagens para quem está chegando e não oferece nenhuma vantagem para o cara ficar. E às vezes você começa a ter a rotatividade de clientes e não sabe por quê. Conquistei 10 clientes, mas perdi 8. Né? E aí você vê, que eu acho que ele vai falar muito, né, também por experiência talvez, você despende um dinheiro muito grande, aí você vai em lista, o que ele falou lá no início do nosso bate-papo. Aí o custo operacional aumenta porque ele vai contratar mais pessoas, aí ele contrata supervisão, aí ele contrata vendedores, aí aumenta o custo operacional. E todo mundo que está lá em casa, que já comprou, que já sabe o que é transformador, está esperando alguma coisa. Sim. Você não pede nenhum cadastro para poder mandar uma mensagem para ele no dia do aniversário dele. Teve um certo streaming que mandou um feliz aniversário para mim, cara, foi sensacional. Ele me mandou um conteúdo que realmente eu gosto. Ele me mandou e me deu feliz aniversário. Quer coisa melhor do que isso? Eu não vou sair daquele streaming. Pra quê? Porque o streaming me lembra no dia do meu aniversário e não me vende nada. Ele só relembra de coisas que eu gosto. Volta de novo sobre a experiência do cliente que você falou há minutos atrás no nosso debate. É sobre isso. É sobre você cuidar com quem está dentro e você não tem custo. Não tem custo. Não tem custo, porque o cliente já comprou, ele já sabe o que ele quer. E às vezes você tem algo muito pior. Porque ao invés de você elevar a credibilidade e a tua marca como a top, você leva para pior. Eu sou esquecido. Para quê? Eu compro uma vez, ninguém nem sabe o que é. Por quê? O lance é prospectar e gastar dinheiro ou investir dinheiro em novos clientes e o daqui. Eu fiz, inclusive, uma capacitação na associação comercial para desenvolver essa recompra. Entreguei estratégias para eles, coisas fáceis. Quantos já fizeram um novo produto, um novo serviço e falou, degusta aqui. Oi, tudo bem? Lembrei que você comprou e que é isso aqui. Estou lançando um produto ou um serviço no mercado. Você gostaria de participar para saber? Seu feedback vai ser muito importante. Eu duvido que alguém vai deixar de comprar. Márcio, estava conversando ontem com o Julie. Um abraço para o Julie, empresário aqui de Porto Alegre. E ele estava comentando, a gente tem que... Falta 1 milhão para bater a meta, não sei o quê, tal. Eu falei, tchê, tamo longe. Mas assim, tu tem quantos clientes mesmo? Ele falou, 4 mil. Cara,
São 4 mil potenciais compradores que já te conhecem, que já te compraram e que, com um pouquinho de atenção, botando inclusive um SDR, né? Um Sales Development Representative ali, um cara que vai só ligar para a tua base. Vai ligar, vai conversar, vai agradecer, tal. E, às vezes a solução está bem pertinho de nós. E a gente quer pensar numa estrutura grande. Claro que depois o SDR vai poder fazer prospecção ativa, vai poder ir atrás de novos negócios. Mas até lá, tem 4 mil aqui para a gente pedir recompra, para até eventualmente fazer uma oferta especial, para que dessa forma tu cative e cultive esse relacionamento de confiança. Tu fez de novo, né, Thiago? Feito é melhor do que perfeito. Exatamente. Você de novo. Feito melhor do que perfeito. Thiago, e como é que a secretaria pode ajudar as empresas a não demitir e readequar o quadro sem necessariamente demitir? Bom, vamos por partes. Hoje a gente vive uma mudança estrutural do mercado de trabalho. A gente tem muitas pessoas que já não querem mais CLT, a gente tem muitas pessoas que preferem a pejotização. Isso ocasiona uma série de problemas. Mas vamos pensar primeiramente na manutenção e naquele funcionário CLT. Bom, primeira coisa que ele precisa ir atrás de capacitação e precisa ir atrás de entender como que ele vai adequar na rotina de trabalho dele a inteligência artificial. Hoje, uma série de rotinas que até então precisavam ser feitas por humanos, hoje tu pode fazer por uma IA. E o empregado, aquele trabalhador que gosta da empresa e que quer fazer a carreira naquela empresa, ele precisa necessariamente se capacitar. Ele não pode ficar alheio a tudo que está acontecendo. Thiago, mas eu sou mais velho e não sei programar. Tu não precisa saber programar para usar a inteligência artificial a teu favor. Tu consegue acelerar as rotinas. Não é que a inteligência artificial vai fazer o trabalho por ti, mas tu vai acelerar aquilo que tu já fazia. Então, para mim, essa é uma das principais missões, assim, principalmente para o trabalhador que está nos assistindo, de que assim, não dá para fechar a porta para a tecnologia, a gente não pode fechar a porta para capacitação e para capacitação contínua. O mundo muda cada vez mais, a gente não para de pipocar aí novidades, inovações, que às vezes até nos assustam, né? Aí eu trago uma reflexão aqui. Hoje, existe um ranking da Microsoft que aponta quais são as profissões que tendencialmente deverão acabar ou quase acabar. Aí eu digo para vocês, tradutor. Já pensaram nisso? Antes a gente precisava de tradutor para tudo. Aí veio o Google Translator. O que aconteceu? Bom, a gente traduz a maioria das coisas no Google. Aí agora, com a IA, ela faz traduções tão boas quanto um tradutor profissional. Então, assim, tem muita profissão que se as pessoas não se adequarem, não mudarem a perspectiva, bom, se aquele tradutor não for para tradução juramentada, daqui a pouco ele vai ficando cada vez mais difícil. Ou se ele não aplicar a lógica da tradução aliada à inteligência artificial, talvez ele fique menos competitivo, porque ele demore mais para entregar por um custo maior. Então, assim, o mercado está mudando e a qualificação profissional, nesse sentido, ela é fundamental que esteja aliada à inteligência artificial. E eu sou um cara muito, muito partidário disso, porque a gente olha para a Amazon, a gente olha para... Vamos pegar Uber, um exemplo clássico. Nos Estados Unidos, tu pega um carro sem gente dirigindo dentro. Então, e é uma mudança que não vai demorar muito tempo para vir para cá. Mas qualquer coisa eu vou fazer Uber. Olha, se essa é a tua última alternativa, tu tem que olhar, tu tem que pensar bem, porque... Pode ser algo momentâneo, talvez. Exatamente. Algo transitório, né? É algo transitório, mas não pode ser a gente não pode fechar os olhos e pensar que as coisas não vão mudar, porque as coisas estão mudando. Vamos para a Amazon agora, por fim, para encerrar. Em fábricas da Amazon, tu tem robôs autônomos que são quase como humanoides, como uma pessoa, e ele faz o trabalho de uma pessoa. O que um trabalhador na Amazon faz normalmente lá nos Estados Unidos? Ele pega o produto de uma esteira, bipa e coloca em outra esteira. E aí ele dá uma caminhadinha, acontece, porque já é muito automatizado. Mas assim, até profissões industriais, a gente está vendo que robôs vão estar ocupando esses espaços. Então, o mercado de trabalho está mudando, e ele está mudando a uma velocidade avassaladora. E se a gente não se adequar à inteligência artificial, se a gente não... tem muito trabalhor que não abre o YouTube para aprender um negócio novo.
E dá para aprender ali. O cara pode ser mais velho, Eu pode acho ser que, mais novo. eu acho, entendeu? claro, tem essa questão, mas para quem não se atualizar, eu acho que a IA é uma grande ferramenta que te ajuda no teu dia a dia. Agora, eu não sei operar IA e não estudei e não tenho intenção de estudar. Bom, aí você vai estar com um problema futuramente de empregabilidade, porque é uma ferramenta importante. Então, eu vejo muito mais como uma grande ferramenta para utilizar, mas tem que saber usar. Eu acredito muito que a gente precisa focar muito sobre educação, sabe? A gente precisa se educar. A partir do momento que as famílias começam a entender que nós temos hoje trabalhos híbridos, hoje a gente tem, ele falou, hoje diversificou tudo, né? A gente tem o trabalho híbrido, nós temos a geração chegando com muita força, quase colocando goela abaixo, que as pessoas têm que mudar dentro de uma empresa, como se trata as coisas, diversidade. Então, nós temos outros assuntos, nós temos outros recortes, né? E aí, desde o grande empresário até o trabalhador, como é que isso está sendo visto? Como é que a gente está se educando, né? Porque toda a carreira precisa se educar, né? Foi feito um estudo sobre a IA, de que a IA não está sendo utilizado, que aí eu pego o gancho dele, a IA não está sendo utilizado para a gente diversificar e trazer coisas novas, que é algo que pensa muito rápido em milissegundos. A gente está usando ainda para escrever texto. A gente está usando, de novo, aí a gente não está se educando e a gente está pegando a IA para escrever texto. No que a gente poderia construir uma estratégia sólida dentro de empresas e alinhar IA com pessoas, desenvolvimento de carreiras nas corporações, até nas pequenas empresas. Como que eu posso ajudar o meu colaborador a se desenvolver dentro da empresa? É muito bacana, né, quando você reconhece um colaborador dentro da empresa. Mas você precisa de o quê? Qualificação. Você precisa treinar. Hoje você já tem, com facilidade, ferramentas que ensinam a como montar uma universidade corporativa. Eu fiz um curso gratuito, gente. Aquele curso custa R$6.000 e estava disponível para todo mundo. E eu aprendi do zero a como, aí agora para os meus clientes, como que ele pode instituir num pequeno negócio dele uma universidade corporativa, e é possível. Vai gastar menos de R$6.000. Olha, acho que de repente a gente consegue fazer alguma coisa. Não, dá desconto. Não, mas eu nem falei em desconto. Não, né? Eu quero exatamente corroborar, gente. A gente tem muito... a gente precisa ainda se falar mais. A gente precisa sair de situações dicotômicas, de sim, de não. Vamos no meio termo. O que a gente pode fazer para construir algo mais sólido? A gente tem essas pessoas no mercado. O que a gente pode fazer com essas pessoas no mercado? O que a inteligência pode fazer? Dentro da minha corporação, quais são iniciativas que a gente pode trazer para buscar os estagiários? Quanta gente estagiária, a empresa simplesmente abre lá, me procura, que é um estagiário, não as empresas atuais, mas antigas, já passei por algumas experiências do estagiário, que é um profissional pronto. Ele é estagiário, ele não acabou de sair, ele não está pronto. Então, de novo, você falando sobre qualificação, é esse o ponto. Você traz uma pessoa nova, ela traz o quê? Pensamento novo. Isso é muito bom estrategicamente para dentro da empresa. É sobre pensar diferente, é sobre pensar novo, é sobre como a inovação pode trazer para as empresas. Porque eu estive vendo, acho que foi também um debate, que empresários estavam falando, gente, às vezes tem situações no país para mudar, as empresas acabam fazendo isso. E elas seriam o grande comunicação de começar a dizer, aqui o diferencial é que a gente te ensina. Aqui o diferencial é que a gente te desenvolve. Você entra aqui e sai acolá. Mark Gallagher, há anos atrás, falava que as empresas, ao longo do tempo e com essa rapidez tecnológica, que você não consegue segurar a onda, manter essa rapidez, perde estrelas para o mercado. Hoje está perdendo estrelas para o empreendedorismo. E por aí vai. Até que ponto eu posso perder? Né? Até que ponto eu ganho ou perco dentro da minha corporação grandes pessoas, grandes profissionais e a inovação? O João também, eu vou lutar com muita ênfase para que a gente tenha um letramento e um ensino de inteligência artificial dentro da escola pública. O jovem, ele tem que saber conviver com a inteligência artificial, ele tem que saber adequar a vida dele
com um aprendizado de como utilizar corretamente. Eu vejo muita gurizada aí botando prova dentro do chat GPT e não aprendendo nada. Mas não é assim que a gente... Não é para isso que a inteligência artificial serve. Não é dessa forma, Não é né? para encurtar não é para ter a resposta, mas sim para diminuir a distância do caminho. E além de a gente poder letrar aqueles que nunca ouviram falar, porque não tem um celular, porque não tem internet, também a gente letrar aquele que já sabe usar, mas que está dando um mau uso para a inteligência artificial. Então, a gente precisa levar esse tipo de conhecimento dentro da escola pública. A escola pública é um espaço de qualificação inicial. E a gente precisa qualificar desde o ensino fundamental, no ensino médio, com uma ênfase mais prática. Então, a tecnologia, ela é o grande petróleo do século XXI. E principalmente a IA. Hoje, as empresas mais valiosas do mundo são as que produzem os chips para processamento e as empresas de IA que hoje vivem uma corrida quase armamentista pelos países da China, Estados Unidos competindo, porque eles já têm ciência de que quem dominar a IA daqui para frente vai dominar o mundo. E agora eu imagino, se os Estados Unidos e a China estão nessa disputa investindo bilhões e muitos bilhões, até trilhões de dólares, por que a gente vai ficar de fora disso? Por que o brasileiro não pode, que é muito familiarizado com a tecnologia, por que o brasileiro não pode usar isso no dia a dia para aumentar a produtividade, para poder conhecer coisas novas, resolver problemas que até então ele não conseguia? A IA é principalmente uma aliada nossa. E ela tem que estar inserida desde jovem, desde a escola, para que as pessoas possam entender que isso aqui não é uma moda que chegou. Isso aqui vai ficar para sempre com a gente. Não é uma hype. Não é uma IA não é uma hype. Mais um hype, né? Não é uma hype. Bom, mas se tu vê empresas, não é pequenos negócios, médios negócios, que tem lá uma carteira de clientes fiel, né, que está contente com o atendimento, está contente com o produto, mas está com dificuldade de buscar novos clientes. Como é que ele pode usar essa prova social para estar ajudando esse cliente, né, esse consumidor que está na dúvida lá para comprar o serviço dele? Confiança e proximidade. Eu acho que seriam as palavras fundamentais para isso. Confiança e proximidade. Porque, tipo assim, ele falou mais cedo, né, sobre um consultor financeiro. Se um consultor financeiro hoje chegasse para você e falasse que você aplicasse R$1.000 hoje e saísse daqui a 2 meses com, sei lá, 200 mil, você não faria? E com o resultado dele, você também não queria? É sobre isso. Quando você tem uma transformação, quando você é bem cuidado, quando tu tem uma experiência, você também quer fazer parte daquilo. Você se vê naquilo. Você se identifica com aquela situação. Então, muitas empresas, pequenos negócios estão perdendo tempo em não expor feedback, de pessoas falando como foi bacana a experiência, a utilização do produto, o do serviço, quais foram as transformações que eles tiveram. Isso faz todo sentido, porque a gente tem muito essa questão de olhar o outro e a gente se conectar com aquilo. Uau, aquilo ali é pra mim. Pô, se resolveu a vida dele, vai resolver a minha. Se tu tem sucesso, eu também quero ter sucesso. O Marcos tem uma coisa também do FOM, né, do FOM, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. E aí quando tu vê teu cliente, teu parceiro, teu fornecedor fazendo uso de algo e vivendo aquela realidade, o teu potencial cliente te diz, olha, pô, mas está todo mundo lá, por que eu não estou também? E no mercado também. A gente, não, mas a compra B2B é uma compra muito mais racional. Não, ela é racional. Tu compara uma compra B2C, bom, eu preciso ir até o mercado comprar um pacote de massa, tá? É uma compra emocional, essencialmente. E quando tu vai ver, uma empresa vai vender uma solução para outra empresa, é muito mais racional. Só que também tem muita emoção aí. E essa emoção, muitas vezes, ela é ignorada no processo de compra, achando que é uma boa proposta com um bom preço. Mas não. B2B é uma arte de tu vender para outras empresas. Tu tem que demonstrar com todos esses depoimentos, com esses testimonials, né, com esses testemunhos de potenciais clientes. Tu tem que mostrar valor. Não adianta, eu vou investir 10 para ter um retorno de 100. Então, é um mix de racionalidade com muita emoção também e conexão, né? A gente precisa estar conectado com quem está comprando. Bom,
O programa está passando voando já estamos na parte final do programa, então eu queria agora que vocês falassem uma mensagem final para os nossos telespectadores, né? Uma dica importante, alguma recomendação. Então podemos começar pelo Thiago, então. Então, a educação ela é a base. E se a gente não investe em educação e em qualificação profissional, o nosso país ele não vai crescer. Então, tanto os trabalhadores precisam buscar a permanente qualificação, mas também aqueles que estão buscando um trabalho, aqueles que estão recém começando, têm que fazer uma faculdade, têm que fazer um curso técnico, têm que batalhar e estudar, pensar na inteligência artificial também, para que consiga se inserir no mercado de trabalho e dessa forma consiga prosperar, conseguir e proporcionar condição melhor para sua família, porque todo mundo quer proporcionar melhores condições, seja para o nosso pai, para nossa mãe, para nossa avó, para quem nos criou, para aqueles que são nossos filhos eventualmente. Então a saída vai ser sempre a qualificação e a educação. A educação é a base de tudo. E essa é a minha luta e é por isso que eu luto e acordo todos os dias para que as pessoas possam ter acesso à educação e dessa forma poderem prosperar. Márcio? Então, acredito que falando sobre marketing da escassez, a gente muitas vezes pensa de maneira negativa ou problema. Se você realmente tem um negócio, você empreende, é empresário, pense sempre que desafios são necessários para a gente crescer. E educação e mentalidade é fundamental. Então, eu acredito muito que quando você está diante de um negócio, você é líder de si mesmo e líder de pessoas. Então, antes de tu pensar em criar, dentro do marketing de escassez, uma oferta fora da ética, que não passe credibilidade, ou que simplesmente tu quer empurrar teu produto ou serviço para o teu cliente, você pode estar afundando a tua empresa ou teu negócio. Entenda que você precisa saber para onde vai, onde você quer ir. Você precisa ter um alvo. E nesse alvo, o quanto você, quanto líder do teu negócio, você está se capacitando, o quanto você está liderando, inspirando seus colaboradores, ou a si mesmo, ou os seus clientes, de acordo com tudo que nós falamos aqui. Então, eu queria deixar essa mensagem. Não use de ofertas baratas, promessas vazias. Demonstre por feedback, cuide do cliente da tua base. Quando tu empreendeu, quando tu construiu a tua empresa, você tinha um propósito para isso. Nunca esqueça do seu propósito. Nunca esqueça do alvo onde você quer chegar. Você sempre vai ser inspiração. Sua marca vai ser inspiração. Se hoje você é o equipe, é o MEI, é aquele empreendedor sozinho, hoje você pode estar inspirando clientes. Amanhã tu pode estar inspirando centenas ou, sei lá, milhares de colaboradores. Tudo que tu faz no pequeno, você faz no grande. Então, eu deixo essa mensagem para você hoje. Construa uma marca forte, com ética, credibilidade e lembre-se sempre, cada dia é oportunidade para tu encantar um cliente, para tu fazer uma experiência única e exclusiva e nunca esqueça da tua base, porque a tua base pode te escalar muito. Bom, mais uma vez obrigado, Thiago e Márcio, né? Um excelente programa, aprendi bastante aqui hoje. Também convidar você que no nosso próximo programa vamos falar sobre saúde mental e burnout do empreendedor. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau.